Inespec informa. Olá a todos! Eu, Aurendi Queiroz, venho convocá-los para fazermos uma reflexão. Legalismo é o ato de guardar as leis, e isso deveria requerer obediência. Mas infelizmente não é o que acontece em nosso país, onde muitos não obedecem às leis. Vejamos a nossa Constituição. Quantas leis existentes que não são cumpridas e quantas brechas nestas mesmas leis são encontradas para dar impunidades aos que cometem delitos. Nosso país possui leis a favor dos idosos, mas vemos diariamente a falta de respeito com os mesmos. O idoso tem direito ao respeito e principalmente em ter seus direitos cumpridos. A partir de agora, vamos observar mais um pouco o que acontece. Vai ser muito comum, no dia a dia, vermos crianças de colo ocupando o lugar dos idosos nos coletivos. Também é muito comum vermos idosos em pé em um ônibus e jovens e adolescentes em lugares que a lei garante serem reservados aos mesmos. A falta de justiça contra essas pessoas vem aumentando a cada dia. E quanto esta violência acontece, as autoridades se preocupam com coisas que podemos considerar fúteis. Inespec informa. Olá a todos! Eu, Aurendi Queiroz, venho convocá-los para fazermos uma reflexão. Legalismo é o ato de guardar as leis, e isso deveria requerer obediência. Mas infelizmente não é o que acontece em nosso país, onde muitos não obedecem às leis. Vejamos a nossa Constituição. Quantas leis existentes que não são cumpridas e quantas brechas nestas mesmas leis são encontradas para dar impunidades aos que cometem delitos. Nosso país possui leis a favor dos idosos, mas vemos diariamente a falta de respeito com os mesmos. O idoso tem direito ao respeito e principalmente em ter seus direitos cumpridos. A partir de agora, vamos observar mais um pouco o que acontece. Vai ser muito comum, no dia a dia, vermos crianças de colo ocupando o lugar dos idosos nos coletivos. Também é muito comum vermos idosos em pé em um ônibus e jovens e adolescentes em lugares que a lei garante serem reservados aos mesmos. A falta de justiça contra essas pessoas vem aumentando a cada dia. E quanto esta violência acontece, as autoridades se preocupam com coisas que podemos considerar fúteis. Inespec informa. Olá a todos! Eu, Aurendi Queiroz, venho convocá-los para fazermos uma reflexão. Legalismo é o ato de guardar as leis, e isso deveria requerer obediência. Mas infelizmente não é o que acontece em nosso país, onde muitos não obedecem às leis. Vejamos a nossa Constituição. Quantas leis existentes que não são cumpridas e quantas brechas nestas mesmas leis são encontradas para dar impunidades aos que cometem delitos. Nosso país possui leis a favor dos idosos, mas vemos diariamente a falta de respeito com os mesmos. O idoso tem direito ao respeito e principalmente em ter seus direitos cumpridos. A partir de agora, vamos observar mais um pouco o que acontece. Vai ser muito comum, no dia a dia, vermos crianças de colo ocupando o lugar dos idosos nos coletivos. Também é muito comum vermos idosos em pé em um ônibus e jovens e adolescentes em lugares que a lei garante serem reservados aos mesmos. A falta